Irmãos, uma reportagem, um artigo, contou um dado que a gente conhece bem no nosso país, mas no caso aqui aconteceu nos Estados Unidos, que a esperança de ganhar muito dinheiro, com a loteria. Lá nos Estados Unidos, um prêmio recorde chegou a 640 milhões de dólares, E esse pessoal lá gastou aproximadamente 1,5 bilhão de dólares na loteria, na compra, do jogo, para concorrer nos bilhetes, E em 2012 aconteceu isso. E dizia o artigo que a probabilidade de ganho era de 1 para 176 milhões. Então veja, era um prêmio enorme, muito concorrido, mas que as pessoas fizeram filas nos supermercados, nos locais que podiam fazer o jogo, nos cafés, nos postos de combustíveis, para arriscar a oportunidade de ganhar e enriquecer. E eu estou usando esse noticiário, que também acontece aqui no nosso país, mas para mostrar como, não que os recursos a mais sejam ruins, não são bons, a gente precisa, mas há algo em nós que faz pensar que o muito dinheiro resolve todas as coisas. Há algo no ser humano que no muito dinheiro ele consegue resolver os seus problemas, ser feliz, E eu queria ler um texto aqui com os irmãos, de Provérbios 30, de um camarada aqui chamado Agur. Agur era filho de Jaque, de Massá. Você vai ver alguma coisa sobre isso lá em 1 Reis, capítulo 4. E essas palavras de Agur, ele tinha uma visão diferente, uma perspectiva diferente das riquezas, e ele roga a Deus para que Deus conceda 2 pedidos. Ele faz a Deus conceda 2 graças que ele está pedindo antes que ele morra, Mas assim, vamos ler aqui primeiro do verso 1 ao 4. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então até aqui, ele diante da vida, diante do ser complexo que é o homem, e diante da complexidade que é Deus, ele se sente um tolo em termos de conhecimento. Ele diz: não tenho, eu sou demasiadamente estúpido, não tenho conhecimento. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Senhor, preciso de sabedoria. E isso é muito bom, porque é triste quando a pessoa acha que sabe muito, sabe tudo, que tem todo o conselho, toda a palavra, toda a explicação. E ele está dizendo aqui, diante dessa complexidade que é viver, ele está dizendo: Senhor, preciso de sabedoria, Do verso 5 e 6, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura e plena, Então, a ideia aqui é que não há nada a acrescentar àquilo que Deus disse, Não há nada a acrescentar. Qualquer coisa que a gente vai acrescentar em relação ao que Deus diz, ao que Deus quer, ao que Deus fala, as nossas teses vão ser derrubadas pela própria vida e pelos nossos sentimentos e pelas coisas que acontecem dentro e fora da gente. E com Deus não é assim. O que Deus disse está dito, simplesmente é, porque Deus é perfeito, No verso 7 ao verso 9 é onde eu vou trabalhar mais aqui nosso pensamento. Ele diz o seguinte:
duas coisas te peço. Não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, não venha furtar e profane o nome de Deus. Esses são os dois pedidos que ele faz ao Senhor, na sua visão da riqueza e da sua necessidade. Que ensino a gente pode tirar aqui para o nosso coração, para a nossa vida? No verso 8, ele vai dizer assim: afasta de mim a falsidade e a mentira. E o ensino é que a integridade é a chave para a gente viver livre da ansiedade, né? Da ansiedade com relação ao que não ser íntegro produz na nossa vida, né? Por quê? Porque aquele que não tem nada a esconder, né, também não tem nada a temer. O engano escraviza a gente, mas a integridade nos liberta. A ansiedade se instala no nosso coração com a ausência da integridade, e a integridade não é só questão nas finanças, não, mas na conduta da vida. A ansiedade se instala porque a gente sabe que o que a gente está falando não é verdade, quando falta integridade. A gente sabe, e aí se instala a ansiedade no coração. Depois, a gente tem medo de ser descoberto naquilo que a gente falou e não é. E aí, depois, nós precisamos lançar mão de outras mentiras para cobrir aquilo que é o engano. Então, calcule a ansiedade que isso produz no coração da pessoa, onde falta integridade, né? Isso vai crescendo e vai atingindo o coração da gente numa proporção muito grande, e a gente tem ansiedade de muitas coisas com relação a isso. A palavra de Deus diz que onde a ansiedade está, a fé não está, né? Por isso diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, porque onde está a ansiedade, não está a fé. A fé está em saber que você está andando íntegro diante de Deus, então não há o que temer. A fé está em você saber que o Senhor cuida de você, e por isso você não precisa ficar ansioso pelas coisas. Ainda que os recursos sejam poucos, ainda que a carência seja grande, você sabe que aquele dia passará e o Senhor vai cuidar de você naquele dia. Outro dia o Senhor tem um cuidado específico para aquele dia. E assim a gente vai vivendo até as coisas melhorarem e até as coisas se tornarem um pouco mais confortáveis para a gente. Mas enquanto não são, a gente não é desamparado. Todos nós aqui já passamos por momentos de desconforto. Alguns de algum desconforto, outros de muito desconforto. Alguns em alguma fase da vida com alguma carência, outros de muita carência. Mas seja qual for, muito ou pouco, nós não fomos desamparados, né? Estamos aqui, não é assim? Então, a integridade é a chave para a gente poder viver livre, né, da ansiedade. Ainda no verso 8 ele diz assim: não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. O contentamento surge como resultado de confiarmos em Deus como nosso provedor e aceitarmos com gratidão o que Ele nos concede, né? Quando diz assim: não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o que for necessário, está por detrás disso um certo contentamento, que aquilo que for necessário chegar à mão dele é suficiente, né? Como diz Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto você tem muito como você tem pouco.
Tudo posso naquele que me fortalece. A gente conhece bem esse texto, né? É o que está sendo dito aqui em outras palavras. Ó Senhor, não me dê isso, a pobreza nem a riqueza. Depois ele mesmo vai dizer por que ele está pedindo isso. Mas o contentamento, ele surge no nosso coração como um resultado da confiança em Deus. Aquele que confia em Deus, que no momento bom Deus está, e no momento que não é bom Deus também está, que no momento de estar abastado Deus está ali, e no momento de carência Deus também está, o coração passa os perrengues que tem que passar, mas não perde a alegria no Senhor, porque sabe que está cuidando. E ainda aquilo que chega às suas mãos dentro dessa situação, ele reconhece e agradece a Deus, né? Seja o que for. O nosso coração no conforto pode, não quer dizer necessariamente que vai acontecer isso, mas o nosso coração, quando ele se sente confortado, né, confortável, abastado, sem necessidade, ele pode nos levar à indiferença para com Deus, pode nos levar ao distanciamento e ao esquecimento. Pode, não que vai acontecer, mas pode, né? Quando a gente se sente assim, abastecido, sente prazer por estar abastecido, olha, nada está faltando, e também sente prazer em desfrutar disso, isso pode se tornar o foco principal. Pode, não que necessariamente vá, mas é um risco. Este pode quer dizer o seguinte: estando nessa condição, exige de mim um alerta, para que meu coração não fique naquilo. Saiba desfrutar sem se distanciar de Deus. Saiba desfrutar sem dizer que o resultado daquilo é unicamente como resultado da força do seu braço, né? Então, é uma vigilância que a gente precisa ter. Mas quando a gente então confia em Deus, confia no cuidado dele, na provisão dele, e Deus é Deus para nós em qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, e que tudo que tem às nossas mãos vem dele e a gente apenas administra, a gente é apenas mordomo e não dono. Quando nossa vida funciona desse jeito, então o contentamento está presente, o coração fica mais em paz, né? Fica mais calmo, fica pacificado. Então por isso ele está orando desse jeito também, né? E no verso 9 ele diz aqui, ele falou: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me dê nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário. E aí ele explica por quê. Como a gente já falou de estar abastado, ele diz assim: para não suceder que estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor. Esqueça do Senhor, porque a fartura se tornou o foco da minha vida. Ou que, empobrecido, não venha furtar e profane o nome do Senhor. Aí ele traz um outro ensino, que a pobreza, a carência ou a ambição podem, não necessariamente, podem levar à prática de usar qualquer coisa para ser suprido. Pode. A carência afetiva pode levar uma pessoa a usar qualquer caminho para ser suprido daquilo. A carência financeira pode levar a pessoa a tomar qualquer caminho para sair dessa carência, não é assim? Ou uma ambição, um desejo muito grande, uma vontade muito grande que a pessoa tem, um sonho, uma ambição que ela tenha, pode levar ela a fazer qualquer caminho para conseguir aquilo, ainda que não sejam caminhos aconselháveis, bons, lícitos, né? E caminhos do bem. Podem fazer isso. Por exemplo, veja só que a pobreza, a carência, a ambição pode fazer a gente roubar o que é do outro. Por exemplo, posses, sim, mas olha, a alegria. Uma pessoa com a pobreza, a carência ou a ambição pode explorar uma outra pessoa para suprir a sua carência e tirar a alegria daquela pessoa. Pode tirar a paz de alguém, né? O desejo de ter aquilo passa por cima do outro
e vai destruindo a alegria dela, vai destruindo a paz dela, vai destruindo e vai sugando o que pode dela ou de qualquer outro lugar para suprir aquilo. Carências afetivas, né? Se tornam pessoas opressoras de outras, pessoas que abusam emocionalmente de outras para suprir a sua necessidade. A necessidade de posicionamento da vida, ou de autoridade, ou de se sentir uma pessoa respeitada, a pessoa pode se tornar um tirano como pai. Pode se tornar um bruto como esposo. Ou no sexo feminino também. Pela necessidade que tem de se posicionar, de ser enxergado como alguém que tem autoridade. E para suprir aquilo, ele explora o outro na sua emoção, na individualidade, o respeito. Para suprir carências, pode roubar a pureza de alguém. É ou não é? Veja só, pode tirar o melhor de alguém. E daí, de repente, é como aquela pessoa que experimentou aquela fruta e deixou só o bagaço, a casca do outro. Tirou tudo que é de proveito. Conseguiu, se sentiu suprido, mas não percebeu o estrago que fez na vida do outro, né? Então veja como essas situações podem, né? No caso ele diz assim: eu não quero a riqueza, não me dê a riqueza, não me dê o que é necessário, porque eu estando farto, há a possibilidade de eu deixar de enxergar o Senhor, deixar de buscar o Senhor, deixar de clamar o Senhor. Então eu prefiro não ter, eu prefiro ter só o que eu preciso. Mas também, Senhor, não me dê a pobreza, porque essa carência pode fazer com que eu venha profanar o Seu nome, e venha furtar, e venha roubar, seja qual for nesse aspecto que nós falamos. Dê, Senhor, aquilo que me for necessário. Eu não preciso mais do que o necessário, né? Agora, todos nós sabemos aqui que, apesar das nossas carências e dos nossos desejos, todos nós aqui, eu falo sem medo de errar, todos nós temos mais que o necessário. Temos ou não temos? Todos nós temos mais que o necessário. Talvez não temos o que gostaríamos de ter, é uma outra coisa. Talvez não temos o que sonhamos ter, é uma outra coisa. Mas todos temos mais que o necessário, né? Temos inclusive para repartir, palavra em cima. Então veja, ele ora, porque sem dúvida esse caminho distorce o ser humano. Então a integridade e o contentamento que ele acaba transparecendo aqui nessa sua oração, são riquezas da alma. Viver em contentamento, independente da circunstância, é uma riqueza na alma. Uma riqueza que não tem preço, porque você pode ter tudo e não estar contente, né? E a alma está ali, angustiada. E você pode não ter muito, mas estar contente, como você pode ter muito e estar contente, né? O contentamento é uma riqueza, assim como a integridade. A integridade daquele que ainda não foi totalmente corrompido, porque aquele que foi totalmente corrompido, ele não é íntegro, coloca a cabeça no travesseiro e dorme sossegado. Mas quem ainda não foi, põe a cabeça no travesseiro e pensa, e sabe que não está sendo íntegro. E a integridade na alma é uma riqueza que te faz andar de cabeça erguida diante de Deus, primeiramente, diante das pessoas também. O contentamento e a integridade são riquezas no espírito, na alma, no ser interior, que não tem preço, né? E ele faz essa oração. A integridade acaba revelando a imagem e semelhança de Deus na qual nós fomos criados, porque Deus é íntegro. E o contentamento nos enriquece. Por quê? Porque o descontentamento nos empobrece. Posso estar no banco, tranquilo, satisfeito, mas descontente, me sinto pobre ali dentro de mim. É ou não é?
Eu posso até olhar para aquilo e aquilo não ter tanto significado. Pode dizer, lutei tanto para isso e agora estou desse jeito. Não é? O contentamento e a integridade são riquezas da alma. Então eu queria deixar essa mensagem para fazer o seguinte reflexão. Você tem sido íntegro nas suas palavras e nas suas atitudes, com as pessoas e principalmente com Deus? Porque se a gente não é com a gente nem com as pessoas, já não está sendo com Deus. Pronto, né? Você está sendo íntegro. Segundo, você tem estado contente com a vida que Deus te deu como um dom? Você tem estado contente reconhecendo que a vida é um dom de Deus, né? E se alegrado com a provisão dele dentro da sua realidade? Cada um tem uma realidade, mas Deus está provendo a todos. Estamos contentes? Duas coisas te peço: não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Amém? Que essa oração esteja no nosso coração. Senhor, que eu necessito e está de bom tamanho. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome, porque o pouco com o Senhor é muito, o pouco com o Senhor é tudo, porque tudo que o Senhor nos dá é suficiente para nós. Então, Senhor, fazemos essa oração, dá-nos o que é necessário. Nós temos apresentado ao Senhor as nossas orações, os nossos desejos. O Senhor nos incentiva a fazer isso, mas nós oramos, Senhor, dá aquilo que é necessário. Não dá além e nem dá menos, Senhor, para que a gente não erre nem de um lado nem de outro. Dá o que é necessário. E que o nosso coração descanse no Senhor. E que o contentamento se faça presente e se desenvolva dentro da gente. E nos ajuda, Senhor, na nossa integridade, para andarmos, Senhor, inteiros diante do Senhor. Íntegros diante de quem nós convivemos. Para que a gente não venha sofrer e para quem convive com a gente também não sofra. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Visita o nosso coração. Aplica, Senhor, essa mensagem no coração de cada um conforme o seu contexto de vida, fazendo-nos refletir e nos encontrarmos melhor diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.